Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 05. Nós nos encontramos no esmiuçamento do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, né? Mas nos encontramos na introdução do livro. Então, a introdução é feita por Hermínio Corrêa Miranda, né? O próprio autor do livro. Então, você vai me ouvir também, durante todo o esmiuçamento, fazendo aqui uma referência ao Hermínio Corrêa de Miranda, ao termo do livro. Isso por uma questão de ética. Eu não saberia usar o material de uma outra pessoa sem citar o nome do autor, né? Então, introdução. Então, dando sequência no assunto, no vídeo anterior, que nós vamos gravar só mais esse, voltando umas duas linhas só, pois não nos devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. Isso é muito importante, nós nos conscientizarmos-se disso. Começa-se com ele, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo é aquela pérola. O Espiritismo é aquele diamante que se encontrava em meio a milhões de outras pedras e que, graças ao bom senso reencarnado naquela época, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi separando o joio do trigo, através de toda a matéria que chegava até ele, e ele burilou essa pedra, ele separou esse diamante que hoje nós temos em mãos, o Espiritismo, os desígnios das leis de Deus, as leis de Deus compiladas por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Cristo de volta, o Consolador prometido por ele, o cristianismo redivivo. Então, neste livro aqui, né, de Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, nós aprendemos o que significa teoria e nós aprendemos também o que significa prática da doutrinação. Então, pensemos assim, é uma obra fundamental, esse livro aqui eu posso usar esse termo, esse livro aqui é a obra básica a todos aqueles que pretende, que tem em mente o desejo de fundar uma casa espírita, de fundar uma instituição espírita, de iniciar um trabalho, né, aqui na Terra, corretamente. Todo aquele que opta pela verdade, todo aquele que opta pelo correto, pelo sério, ele busca essa obra aqui. Ele busca essa obra aqui, sabe por quê? Porque essa obra aqui ela é embasada nas 5 obras de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ao ler aqui que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e também a Gênese, ora, onde Hermínio Corrêa Miranda buscou esses termos? Onde ele buscou esse conhecimento? É óbvio que nas 5 obras básicas. Ele estudou as 5 obras básicas. Ele esmiuçou as 5 obras básicas.
Mas então, se ele esmiuçou, não há necessidade de novamente vocês aí na equipe, porque tem que ser plural, porque não é só eu que trabalho aqui. Não há necessidade de vocês também esmiuçar conforme vocês esmiuçam. Mas você entende que você está certo em pensar assim. Mas você entende que duas cabeças pensam melhor que uma? Você entende também que de tanto você bater na tecla do piano, de tanto bater uma hora você aprende a tocar piano? Então é necessário que todos coloquem o teu ponto de vista. Nós temos essa liberdade hoje de nos comunicar uns com os outros através desse processo que se chama liberdade de expressão. Agora, nós não podemos, em momento algum, extrapolar o que aqui dentro esmiuçado já se encontra por Hermínio Corrêa Miranda. Nós não podemos vir e mudar tudo que ele estudou. Nós não podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e modificar tudo conforme eles, né, aqui na Terra, outras religiões fizeram e fazem com a Bíblia até hoje, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, essencialmente, não termina com Kardec, começa com ele. Então, olha só, o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, olha aqui que leitura gostosa e fácil da gente entender. Em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, quer dizer, que dá início a alguma coisa, né? Que é o mesmo que também que iniciar, né? Início, iniciar, começar, que dá início a alguma coisa, é o significado de incipientes. Mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade. Não existe aquelas pessoas que reluta, né? É aquela luta, aquela relutância e não obtém nada. Mas ele não deve desistir. Ele deve perseverar. Porque o importante é o conhecimento de si mesmo. Outros com certa espontaneidade. Essa comunicação com o mundo espiritual, através de uma espontaneidade tremenda. Eu, por exemplo, eu olho para o lado de cá, eu vejo espírito, eu olho para o lado de cá, eu vejo espírito. Quando criança, que eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, vendo espírito, numa naturalidade, numa espontaneidade. Enquanto outros estuda, batalha, anos e anos e não consegue, mas não pode desanimar, porque dá-se sequência nas existências, igual um aluno em uma escola. Você foi mal numa matéria neste ano? Sim, mas não se preocupe, você vai ter a oportunidade o ano que vem, nessa mesma escola, você vai deparar com essa mesma matéria, você vai ter a oportunidade
de enfrentá-la novamente. Se você for reprovado nessa matéria no ano próximo, não se preocupe. Você vai ter outra oportunidade devido aos anos escolares. Usando dessa forma a psicologia através das reencarnações. Nós estamos aqui para darmos o melhor de nós. Mas isso não significa que nós vamos conseguir tudo. Em 100%, 0,5%. Não devemos desanimar, pois sabemos que existe outras oportunidades através das reencarnações, pois sabemos que a morte não existe. Uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que se deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural. Como tantos outros, é natural. Por isso, a importância do estudo, a importância do conhecimento, porque pode ter certeza de que só existe levianos porque ele é avesso aos estudos. Só existe ignorante das leis porque ele é avesso ao estudo. Porque aquele que estuda, gente, ele sabe o que é certo, como também ele sabe o que é errado. Então, já começamos aqui da seguinte forma, os buenas dichas. Aqui fala dos buenas dichas agora. Hermínio Correia de Miranda já acabou de falar deles. Os buenas dichas, os pais de santo, né? Esses que lê sorte, esses que benzem as pessoas no sentido assim de trazer a sua pessoa amada em 7 dias. Essas casas que se dizem casas espíritas que receitam banho de sal grosso para tapar o umbigo com esparadrapo para poder os espíritos não entrar no corpo da pessoa, porque dizem que os espíritos ruins eles entram no corpo da pessoa através do umbigo. Olha que barbárie. Mas por que essas pessoas dizem isso? Porque são pobres de espírito, não têm conhecimento, não estudaram, não começaram de uma forma correta. Eles começaram de cima para baixo a construção do edifício. Esse nosso comentário não é ignorando-os, não. É tentando mostrar que os levianos são aqueles que não estudam. Os ignorantes são aqueles que não estudam. Porque a partir do momento que a pessoa estuda, ele tem conhecimento. Ora, você hoje se encontra onde você se encontra porque você fez alguma faculdade? Caso contrário, né? Nada tendo de místico. Então, quem estuda sabe que os fenômenos é um processo natural, que nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. É tudo natural. Entendeu? Não tem nada de místico, não tem nada de fantástico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagre. Não existe. Então ele sabe que é um processo natural, é um fenômeno natural. Ah, mas não tem a mais. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados,
voluntária ou involuntariamente, olha só, o importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, com os seres desencarnados, eu já modifico o espírito desencarnado para seres desencarnados. Sabe por quê? Porque, veja bem, o importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, então significa que o espírito desencarnou. Não. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os seres desencarnados, voluntária ou involuntariamente, olha só, estejamos com um mínimo de preparação. Olha só. O mais importante é que estejamos com um mínimo de preparação, com um mínimo de conhecimento, com um mínimo de teoria, para que possamos iniciar a prática. Porque não se inicia a prática em momento algum, em departamento nenhum, sem a teoria. Vejamos. Vou usar um outro profissional, um enfermeiro. Ora, quantos anos uma pessoa gasta de estudo para poder chegar a se formar para enfermeiro? Enfermeiro, com todo respeito, desculpe, enfermeiro com todo respeito aos médicos, mas é um conjunto, né, gente? Um auxilia o outro, mas eu vou usar aquele termo assim. Não vou usar termo, não. Vamos policiar, né? Os termos. Porque não seria termo pejorativo, mas não há necessidade. Vamos dizer assim que o médico tem lá a sua importância, o enfermeiro também tem sua importância. Mas o enfermeiro, ele, coitado, ele está ali na linha de frente. Não é? Observe para você ver, numa sala de emergência. Por mais que o médico está ali presente, mas o médico, ele prescreve ali os medicamentos para que o enfermeiro aplique no paciente ali. É lógico, de vez em quando também ele assiste tudo, né? Ele executa também, mas o médico ele trabalha mais verbalmente. Faça isso, faça aquilo, aplique isso, aplique aquilo. Não desmerecendo os médicos de jeito nenhum, mas tentando mostrar. Então, e se a pessoa não é formada, né, em enfermagem? E se é uma pessoa qualquer da rua que entrou ali, colocou aquela vestimenta, aquele aparato todo de enfermeiro, e está ali marcando ponto? O médico prescreve algo ali, ele não vai saber. Gente, hoje até para varrer rua, a pessoa precisa ter conhecimento. Até para fazer caridade, a pessoa precisa ter conhecimento. Nós não podemos sair dando cesta básica à torto e direito. É preciso uma triagem. O trabalho de um assistente social. Observe o trabalho de um assistente social. Você acha que o trabalho de um assistente social é só dar cesta básica? Que isso? Dar cesta básica é algo que o assistente social ele não se preocupa, porque ele tem tanto ali na triagem que se preocupar que ele esquece até da cesta básica, porque não é todo assistente social
toda a triagem que ele tem que suprir a pessoa com cesta básica, porque existe assistência social em todas as áreas aqui na Terra, vamos dizer, tem assistência social num hospital, tem assistência social numa penitenciária, tem assistência social nas empresas, você sabe disso aí. Então, aquele assistente social que está nas empresas, ou que está num hospital, ou numa penitenciária, ele não está ali preocupado com cesta básica. Mas, ao mesmo tempo, ele está naquela triagem, procurando, né, saber tudo que ele pode intermediar. Porque o assistente social, ele é um intermediador. Ele estudou para isso. E todos os outros especialistas aqui na Terra, todas as profissões, né? Então é preciso ter um pouquinho, no mínimo, de preparação, apoiada no mínimo de informação. Ora, não é verdade? Apoiada no mínimo de informação. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica, sem esses petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Olha só que bênção esse Hermínio Correia Miranda também. Que bênção. A veras, se a humanidade, enfim, entendesse essa psicologia, porque isso aqui é muito profundo. Aquele que atira a fenomenologia mediúnica sem esses petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Aí nós já podemos usar todos os profissionais aqui da Terra. O enfermeiro, o médico, o oftalmo, né? O dentista, o assistente social, o professor, né? Os magistrados, os políticos, os governantes. Você imagine todos esses que acabei de citar, sem conhecimento nenhum de causa. Foram pegos de surpresa, caíram de paraquedas numa determinada localidade, sem conhecimento nenhuma, sem um GPS, sem um sinalizador, sem uma faca para ele começar a cortar alguma coisa para ele comer. Você imagine. Olha, gente, isso aqui é muito profundo. Imagine todos esses profissionais sem conhecimento nenhum. Ou pensemos da seguinte forma: peguemos o oftalmo e coloquemos ele no lugar do gari. E peguemos o gari e coloquemos no lugar do oftalmo. Ou peguemos o assistente social e colocamos ele no lugar do enfermeiro. E o enfermeiro no lugar do assistente social. Você acha que... O que pode acontecer? Um desequilíbrio total. Ele não só auto se prejudica, como ele prejudica todos ali à sua volta. É a mesma coisa o médium sem conhecimento. A pessoa que atua na mediunidade sensitiva, né, ostensiva, sensitiva, ostensiva, no campo vibracional, vou usar o termo, das entidades, sem conhecimento
de causa, de efeito. Como? Sem a base. Seria a mesma coisa também, eu uso muitas essas comparações. Uma pessoa chega clamando uma dor de cabeça terrível a você. Aí você pega, mete a mão numa bolsa e fala para ele assim: toma esse remédio aqui porque ele é bom para dor de cabeça. É bom para dor de cabeça? É, mas como você sabe? Ah, porque eu já tive dor de cabeça, já tomei e foi muito bom. Mas você sabe a origem daquela dor de cabeça? Será que aquela pessoa não tem lá uma indisposição àqueles elementos daquele medicamento? Será que não há alguma contraindicação? Enfim, você percebe os riscos? Então, por isso, os indisciplinados, os irresponsáveis, em todas as áreas aqui na Terra, partindo-se da prática, sem teoria, partindo da teoria, sem a prática, porque só teoria também não basta, como só a prática também não basta, é preciso atrelar uma à outra. Agora, só no próximo dia, no próximo vídeo, que nós vamos dar. Então você percebeu que não é tão difícil assim? Tá aí a mensagem. Vamos para o próximo vídeo, no próximo dia.